Olá! Meu Deus, boa noite a todos. Gente, que mês maravilhoso, que mês espetacular que conseguimos viver, né? Um mês em que muitas coisas aconteceram. Mês de julho, para mim, é um mês super especial. É o mês que eu nasci, é o mês das férias, do recesso. É o mês que eu me aposentei e que nunca parei. Hoje, exatamente hoje, está fazendo 24 anos de aposentadoria. Me aposentei aos 44 anos de idade. E foi um dia bem marcante, porque eu chorei muito quando recebi a carta da prefeitura desejando meus parabéns. Você chegou ao final da sua estrada e a prefeitura agradecendo solenemente a minha estada, a minha participação na prefeitura de São Paulo. Esse é um mês único, é um mês especial. Esse mês, todos nós tivemos oportunidades incríveis. É o primeiro mês do segundo semestre e eu chego aqui na sua casa e pretendo chegar no seu coração também. Então, eu estou vendo pessoas lindas já aqui conosco. São pessoas tão incríveis e tão fiéis e tão maravilhosas que eu recebo vocês na minha vida e um dia teremos a oportunidade de nos conhecer, de enxergar nossos rostos e, quem sabe, de dar um mega abraço, né? Eu tenho aqui a nossa querida coordenadora de cursos, a Regina Stefano, uma parceira incrível, a Isabel aqui conosco na coxia, cuidando de todos nós, a Denise Cor, que lindo! De onde você é, Denise? E você, Alberto, querido, está sempre presente. A Lívia, maravilhosa, é lá do Nordeste, né, Lívia? Eu te conheci há muito tempo, acho que quase 4 anos, não é isso? Álvaro, seja bem-vindo. Vanessa também. Daiane Nunes, de onde você é? E a Cláudia Anália, que nome bonito. E Dé? Dé, é um nome, Dé, ou é um apelido? E Zenilda, tem uma amiga grande chamada Zenilda. E a Sor Felipe, olha que interessante. A Verônica, uma querida também, a Gabriele, a Carla Mondini, muito bem, e a Márcia Gomes. Conta para mim de onde você é. Conta, porque você já mora no nosso coração, você está aqui com a gente, e isso é motivo de muito orgulho, é uma honra muito grande. Hoje eu estou também muito feliz, eu consegui. Hoje foi um dia de grande vitória, sabe? Eu compartilho porque a educação é vida e a vida é educação, né? Hoje eu tive a grata alegria e a bênção de Deus, e minha filha voltou a andar hoje. Então, é o motivo de alegria, de comemoração, de celebração da vida. Ela ficou acamada quase 2 meses, toda quebrada, e hoje o médico liberou para andar e até poder dirigir. Então, com tantas dádivas, com a presença de vocês, e com uma convidada que nós vamos trazer, que não é brinquedo, não. É uma pessoa incrível, maravilhosa, amiga de muitos anos, mas é uma sumidade, sabe? Então, a gente vai compartilhar um vídeo com vocês e sejam todos grandemente bem-vindos, gente. O programa Interação, ele tem uma essência que tem um fio norteador, né? Ele traz um movimento para repensarmos a nós mesmos, enquanto profissionais que somos, como seres humanos, e também visando a nossa atuação.
O tema das múltiplas inteligências, que vem sempre na primeira quinta-feira, que às vezes cai até na segunda semana, ele tem essa intencionalidade de mostrar para todos nós, abrir a nossa mente para olhar para esta criança que logo mais estará retornando, talvez alguns já tenham voltado, outros voltarão agora segunda-feira, no dia 1º de agosto. É olhar para esta criança e verificarmos quantas possibilidades eles já têm, já dispõem. E como nós, enquanto professores, podemos sim potencializar mais, trazendo à tona muitas habilidades. E hoje é o dia da inclusão, então traremos um tema muito especial. E a gente começa, deixa eu aumentar o som aqui, porque o meu computador está crica, vou aumentar o som, vamos lá. Então, boa noite! Esse vídeo mostra para todos nós. Deixa eu abaixar o sonzinho aqui. Ele mostra a importância da interação enquanto professores. Está dando eco, né, gente? Deixa eu abaixar o som desse computador. Ele mostra a importância da interação na nossa vida. Eu sempre digo que interagir, embora sempre esteja relacionado a algo, a alguém, em algum lugar, é preciso que a gente interaja também com a gente mesmo, sabe? Eu venho de uma estafa, de um cansaço, de uma mudança total de rotina, de aflições muito grandes, né, com as preocupações da saúde da minha menina, e eu pude perceber que se eu não desse uma parada, se eu não pensasse e refletisse sobre a minha vida, sobre mim mesmo, sobre as coisas que faz sentido para mim, eu sucumbiria, sabe, gente? Por isso, hoje comemoro demais tantas coisas que aconteceram desde o início de junho, né, até o presente momento, mas Deus é generoso com quem tem um coração amoroso, eu sempre falo isso. E eu vi que vocês vêm do Piauí. Eita, que saudade de Piauí, faz tempo que não vou. Tem pessoas de Porto Alegre, de Recife, de São Paulo, de Santa Catarina. Oh, Glória, que coisa boa! Muito obrigada. Vocês vão amar demais hoje. Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu não quero obedecer a prof hoje, gente. Eu combinei para ele ficar bonitinho, ele não quer ir. Pronto, agora foi. Eu já vou trazer as duas novidades, só essa hoje, do mês de agosto. Quando era criança, a molecadinha na rua, brincava na rua, dizia assim: mês de agosto é o mês do desgosto, agosto, mês do desgosto. E aí a gente vai quebrar um paradigma também do mês de agosto. Temos aqui um encontro marcado, dia 11
E dia 25, dia do soldado, olha só, dia 11 de agosto, acho que é dia do advogado, não lembro. No dia 11, estaremos com a Tânia Queiroz, uma escritora, amiga querida, trabalhando sobre inteligência espacial. E ela vai trazer um tema, porque ela é muito inédita, muito ágil, e muito antecipada, e muito para frente, para pensar o mundo em 3 dimensões. Não perca, a gente conta com você. E no dia 25 de agosto, estaremos com uma mestre também amada, querida. Você conhece a essência da inclusão? Tenho certeza que essas duas meninas, com essa terceira menina aqui, elas trarão para vocês algo incrível. Então, não percam. Indica para um amigo, gente, tá bom? Hoje eu não tenho curso para sortear, porque eu não vou ministrar curso em agosto, porque eu estou fazendo doutorado e minha tese está aos pedaços, e eu vou me dedicar a essa escrita, tá bom? Então, a senhora Edmara, fantástica também. E hoje, gente, vocês não têm noção da nossa convidada. É uma querida, é uma pessoa centrada, estudiosa, a maior psicomotricista do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, todo o trabalho dela é fundamentado, é uma pesquisadora, é uma ilustre pessoa, mas é professora, é dedicada, é amorosa, é maravilhosa. E o tema lindíssimo, olha só, a psicomotricidade como alicerce na gestão da aula inclusiva. E eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é especialista em biopsicologia, graduada em neuroeducação, jogos cooperativos. Não dá, é muita coisa. Eu vou chamar esta princesa agora, em 3, 2, 1. Vânia! O microfone, criatura! Eu tive que dar um mergulho, né, para entrar. Eu Muito gostaria... obrigada. Tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda. Eu quero que você se apresente. Essa história de currículo formal não é com a professora Celinha. Eu também não gosto muito de ficar falando. Eu penso que a gente tem assim mais tempo quando a gente consegue interagir com as pessoas, não é verdade? Exato. É isso muito mais gratificante. Mas, de qualquer maneira, boa noite a todos. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui junto com Célia, que tem o maior respeito, maior admiração pelo trabalho, pela dedicação que ela tem dentro da educação e que já me ensinou bastante. Olha, eu também sou aposentada da Prefeitura de São Paulo, então a gente sabe muito bem o fardo que as pessoas carregam dentro, né, desse ofício, que realmente é algo bastante enriquecedor, certo? Então, a minha formação inicial é em educação física e eu fui formada há muito, muito, muito tempo. Eu acho que muitos de vocês que estão vendo a gente aqui não pensavam nem em ser professor. E aí eu tive uma formação ainda muito rígida, muito mais militarista, e aí não me agradava essas coisas, e eu resolvi buscar outras alternativas para conseguir chegar à criança de uma maneira mais próxima, de mostrar, conversar com essa criança na linguagem que a criança tem. E essa linguagem, nada menos, nada mais do que a brincadeira. Então, foi a primeira especialização que eu fui buscar em recreação e lazer, entendendo, porque minha família é uma família brincante, todo mundo na minha casa sempre brincou, desde o meu avô, ele era maestro, então ele já brincava conosco, já fazia algumas coisas para a gente cantar,
Ele falava para mim ficar quietinha, que era melhor eu tocar do que cantar, mas, de qualquer maneira, eu fui ousada, cheguei adiante. E meu pai também brincava, meus irmãos também brincam sempre, e a gente foi passando isso, e, por sorte, nós temos crianças na nossa família, hoje vovó, né, que também brinca bastante e conseguem entender a necessidade da brincadeira. Lógico, tem os games da vida, tem essa informatização toda que a gente precisa, porque se nós não a tivéssemos, eu não teria gente de Portugal me vendo agora. Sim. Uau! Eu fiquei muito feliz quando eu vi as pessoas colocando de onde vem, e aí a gente não teria essa dimensão, esse alcance que a gente consegue quando a gente tem essa informatização a nosso favor. E é por aí que a gente tem que começar. O Alberto, ele fez um curso comigo, ele foi sorteado no curso de desenho. Uau! Ai, que pessoa incrível, lá de Portugal, ele mora no Porto, né, Alberto? Eu disse, olha, você está no Porto, eu queria estar, mas não posso estar. Então, você está no Porto por mim. Que é uma cidade linda. Ainda não conheço Portugal, mas vou chegar lá. Eu tive essa oportunidade e Porto é maravilhoso. Maravilhoso, bem, né? É lindo. Bem gostoso. Pois é, Vânia, nós vamos conversar hoje sobre a psicomotricidade. Perfeito. E aí, a minha pergunta é assim, qual é essa importância? Eu não sei porque a Belzinha parou de... Acho que ela vai recompartilhar os slides. Qual é a importância dessa psicomotricidade? O que significa esse alicerce na gestão da aula inclusiva? Porque nós sabemos que é da criança o brincar, o se mexer, etc. Mas como você traz esse tema de alicerce? Então, se você quiser, eu desço, se você quiser, eu fico com você, você decide. Adoro que você fique comigo, eu acho interessantíssimo, entendeu? A não ser que você tenha ocupações, mas não, eu acho que... Estou aqui. Alguns... Parece que eu vou para um casamento no dia tá do linda. Programa. Me apronto, porque as pessoas gostam da gente... E a gente tem que se apresentar bem bonita para elas, né? Mas, vamos lá, eu acho que a gente pode seguir essa frase de Emília Ferreiro, né? Quando ela diz que o maior dos danos que a gente causa a uma criança é fazer com que ela perca a confiança nela, né? Quando ela não tem confiança na sua própria capacidade de pensar, aí a gente causou problemas. E a psicomotricidade, como o próprio nome define, eu acho que a gente pode ir um pouco mais para diante com o nosso slide, isso é o que a gente vai estar conversando nessa hora junto com todos, e aí a gente define a psicomotricidade, que nada mais é do que a junção do nosso psicológico com o nosso motor e a nossa idade. Então, a gente tem que entender um pouquinho do que vem a ser psicomotricidade para compreender por que ela se torna um alicerce dentro da sala de aula, não é? Porque o nosso psíquico, ele trabalha com a nossa inteligência, com o nosso intelectual, com o nosso cognitivo. Então, é o saber fazer. O emocional, o mental, a intenção que a gente tem é o querer fazer. E essas coisas, elas são invisíveis, elas acontecem dentro da nossa cabeça. Aonde que acontece a interação, o ir para junto do outro, e como a Celinha também falou, de si mesmo, é na motricidade, é no motor. Então, os movimentos, os nossos gestos, as nossas expressões, né? O que a gente faz com o nosso rosto, a famosa italiana conversando, né, com a mãozinha para lá e para cá, assim, isso é visível, é o que eu posso fazer. Então, a psicomotricidade, ela busca exatamente isso e termina com a idade, porque com o desenvolvimento, o crescimento e o envelhecimento, a gente vai mudando
os nossos quereres. Porém, a gente está sempre aprendendo, sempre. Esse é o principal. Aprender a qualquer idade. Não tem problema se você nunca fez aquilo e está com 40 anos. Se você se predispuser, você consegue e você aprende. Então, a idade também faz a diferença. Eu pensei, ele se armazenou em algum lugar, mais adiante a gente vai falar sobre isso. A gente forma a nossa ação e a nossa idade vai dando para a gente essa possibilidade maior ou menor, de acordo com a idade que a gente tem. Vamos mais um pouquinho para diante? Muito interessante. Eu só quero antes... Claro. Cacá, querida, boa Uau, noite! É mesmo. Tudo bem, querida? Tá linda de cabelo preso, eu amei! Eu não tenho o que prender, o meu é pouquinho. Igualzinho a mim. Também não tenho muita coisa para aprender aqui. Nem eu, não tenho nada. Vânia, é muito interessante, né? Porque você traz muito parecido com a BNCC, que é a questão do conhecimento, né? A questão do saber fazer, saber conhecer, saber fazer e querer fazer. Você traz quase que os verbos em consonância com a BNCC. É bem interessante essa tríade do saber fazer, que é o conhecimento, é o pensar, muito interessante. Só que a BNCC trabalha o chá, que é o conhecimento, que é as habilidades e as atitudes. Então, a psicomotricidade, ela tem 3 estágios, seria isso? Olha a leiga falando, hein? Essa é a linha leiga. Sim, não deixa de ser esse mesmo pensamento, com certeza. Só vai mudando as siglas, né? Só vai mudando as letras, mas se você for juntar, é sempre. Eu primeiro tenho que saber, mas não adianta eu saber se eu não quiser. Tá. Eu posso ler 500 livros e os livros não me adiantarem para absolutamente nada. Porém, eu tenho que ter esse impulso ao querer para eu poder. Então, é a famosa frase, querer é poder. Exato. Jean Le Bouche, ele já é falecido, eu tive a honra de conhecê-lo num congresso de psicomotricidade lá na França, e ele é um dos precursores, ele é um profissional da educação física também, e ele foi estudar psicocinética, que é exatamente a movimentação, e ele diz que se na infância a gente conduzir adequadamente os estímulos todos que a gente deve oferecer para a criança no seu crescimento, porque a gente tem que entender a diferença de crescimento e desenvolvimento, porque crescer, qualquer um de nós cresce. Você amarra a criança, fica toda apertadinha, como era o nosso caso quando a gente nasceu, né? Que a mãe embrulhava a gente no coeiro, assim. Coeiro 30 dias. Exato, mas a gente cresce. Então, o crescimento, ele existe. Agora, o desenvolvimento é algo que a gente tem que ter estímulo. E quanto maior e melhor for esse estímulo, mais coisas a gente é capaz de aprender. Então, isso é o importante para que a gente interaja, é o importante para que a gente inclua e é o importante para o aprendizado. Porque a gente não pode queimar etapas. As etapas, elas precisam existir de crescimento para que haja o desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Fala, Célia. Eu quero que as pessoas fiquem à vontade aqui para perguntar. Perguntas. Sem dúvida. Se não entendeu o que é psicocinética, se quer que repete alguma coisa. Olha, a Promaia está aqui. Tinha abandonado a professora, né, Promaia? Como está você? Estou de olho. Ela, Mara, senti a falta da Promaia, hein? Está ainda no sítio da mãe, Promaia? Olha, eu sei da vida dos alunos. Você já viu isso? Pois é. Todo mundo
conta, eu publico. Ele fez algum estudo científico ou ele concluiu isso, Vânia? Não, ele fez estudos científicos, existem, inclusive, testes elaborados pelo Lebusch que nos oferece alguns indicadores dentro da psicomotricidade. É vastíssimo o que a gente pode estar pensando quando a gente fala em clínica, mas eu não estou falando em clínica, nós estamos falando em escola. Escola. Eu acho que é mais importante, e a minha vertente da psicomotricidade é dentro da educação, porque na clínica você atende um por vez. Na educação, quando você consegue perceber, você está conseguindo entender todas as crianças que estão na sua sala de aula. Porque você, sendo alguém que se contém, que se controla e que entende a forma como que a criança aprende, você também é capaz de detectar quais são as defasagens que existem nessa criança, independente da classe que ela estiver, que ano, né, que ela estiver. E aí, para a gente dar alguns exemplos, porque eu gosto muito de brincar, então eu vou começar a brincar um pouquinho. Quem tiver interesse em saber mais alguma coisa, a gente vai dar um curso no CIESP, não é? Um pouco mais adiante, em agosto, a gente vai falar. Mas eu vou Vânia, posso fazer um sorteio para alguém aqui? Será que a Regina autoriza? Aí, se ela autorizar, tá certo. Vou fazer um sorteio, então, para o seu curso. Isso, é 27 de agosto, sábado. Tá. Vamos colocar 2 ou 3 pessoas. Vou pedir autorização para a Rê. Perfeito, perfeito. Ótimo, lindo, tá? Então, a gente tem a figura de um sapinho aí, né? Mas o sapinho é como se eu tivesse... E isso, a gente tem até filmes gravados, porque eu tenho um netinho de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, e ele foi estimulado dessa forma, e é muito interessante a gente ter o retorno disso, né? Então, a gente brincaria com a criança, de preferência com o rosto, num primeiro momento, porque a criança não tem ainda a coordenação desenvolvida para que a gente consiga dar a ela comandos para que ela obedeça. Então, a gente brinca assim, quem sabe me ajuda, quem não sabe aprende, e olha só, e eu vou explicar o que a gente está fazendo, tá? Ah, faz um lindo sapinho. Ah, faz um lindo sapinho. Mexe os olhinhos e faz... Ele chupou a língua. Falou, nossa, mas que coisa estranha. Isso fazer para um bebê recém-nascido? Então, vamos avaliar o que está acontecendo, certo? Olha só, a primeira coisa que nós, seres humanos, sabemos fazer por conta própria, sem que ninguém nos ensine, é mamar. É a sucção. E a gente mama com o quê? Com a língua. A língua, ela faz o formato exatamente do peito da mãe, que é onde ela encaixa a língua para poder sugar. Então, esse processo, ele já está trabalhando a criança para ela chegar a ter uma musculatura adequada para falar. Então, olha que distância. A criança não fala quando ela nasce, ela vai falar depois de 1 ou 2 anos, dependendo do desenvolvimento da criança. Tem criança que chega a falar com 3, 4, não é isso? Só balbucios, às vezes. Né? Exatamente. Então, a gente tem que começar por aí. Então, olha só, eu já estou trabalhando o meu olho, que é para um lado e é para o outro. O neném está olhando para mim. É interessantíssimo, o neném olha para mim, entendeu? Quando eu abro a boca, quando eu fecho a boca, quando eu ponho a língua para fora, quando eu trago a língua para mim. Então, todo esse processo, ele já vai entendendo, ele já vai aprendendo. Ele não vai cantar, lógico que ele não vai cantar, mas ele vai experimentar. E aí ele vai fazer que são sons que a criança vai produzindo e vai conseguindo daí a falar. Com esse mesmo sapinho, vamos um pouquinho mais para diante. O berçário, pode... né, Vânia, seria bem interessante.
o berçário é essa estimulação psicomotora já. Já, sem dúvida. Muitas brincadeiras, Celinha, que a gente faz por intuição ou porque alguém fez com você quando você era neném. Sim. Então, você passa de pai para filho, de vó, né? Vai passando, e isso são coisas que a gente vai fazendo, mas não entende cientificamente o que está acontecendo. E, na verdade, tem todo um processo que o Criador nos fez aprender, que é para que a gente possa se desenvolver de uma maneira adequada, entendeu? Quando a criança já está um pouquinho maior, eu começo com a outra brincadeira do sapinho, que todo mundo sabe. O sapo não lava o pé. Não lava porque... Olha a minha boca. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lavou o pé porque não quer. Eu trabalho tudo isso. E aí começaram a criar o Sapa na Lava Pá, EC PNLVP, e assim a coisa foi indo, não é verdade? E quando a gente começa a prestar atenção e pensar psicomotoramente, quando eu falo a sapa na lava pá, eu começo a perceber que a minha oralidade é diferente de o sopo no lovopo. Eu não consigo falar o aberto, o a não sai, ó, não sai. Isso tudo o meu cérebro vai registrando. Eu continuo com as brincadeiras de criança, bebês. Acredito eu que vocês já tenham brincado e conhecem essa linda casinha, né? Esse é meu netinho, a minha filha mais nova. Tem 2 janelinhas, 2 sacadinhas, uma portinha e uma campainha. Eu acho que todos nós já brincamos disso, né? Esta é uma linda casinha. Então, olha só que interessante que é você começar a nomear as partes do corpo corretamente para o bebê. Vai gravando. Hoje, meu netinho de quase 2 anos, você pergunta, cadê o seu nariz? Ele coloca. Cadê o nariz da vovó? Ele coloca. Então, essa diferença, essa distinção, ela é muito importante, porque a criança tem que reconhecer em si, tem que reconhecer no outro e tem que reconhecer no espaço. Porque a gente que está trabalhando bastante com a internet, a gente vê que a internet, quando você se enxerga, não é como no espelho. Porque no espelho, se eu levantar a minha mão direita, no espelho, ele está me levantando a outra mão. Eu consigo pôr a mão sobre a mão. Aqui na internet, não. Eu estou assim. Eu não consigo. E aí, a gente vai entendendo que isso deixa a criança se desenvolver com, primeiro, o conhecimento do corpo, é o domínio corporal. Depois ela tem que ter domínio espacial, é a dominância, ela tem que ter domínio dessas coisas. Primeiro em mim, depois no outro, depois em mim, no outro, e o espaço, interação. Bem interessante. No curso de desenho que eu terminei, né, foram 2 dias inteiros, eu coloquei muito isso, né, da importância da vivência. Sem dúvida. Da natureza, dos objetos funcionais, né, Vânia? Sim. Eu não vou ensinar, olha, isso é um quadrado vermelho, nós vamos procurar nesse ambiente, vamos olhar o corpinho, verificar o que temos. Então, isso é muito importante, trazer para a educação infantil essas vivências, né? Sim. Porque eu tenho também uma preocupação muito grande com os jovens e a relação com os seus corpos. Depois acho que a gente vai chegar um pouco neles, né? Sim. Eu tenho muita preocupação, haja vista que eu tenho uma neta maior de idade, que já tem 21 anos, eu tenho uma de 16 e agora tenho a Luizinha de 9. E a de 16 gosta muito de um celular e eu tenho observado algumas questões. Depois a gente entra
nesses pormenores, tá bom? Sem dúvida. E aí continua com as nossas percepções. E aí os famosos, né? Olhos, orelhas, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Eu não estou ensinando nada novo. Sim. Eu só estou dando ao que é novo um outro olhar, uma outra conotação. Eu acho que isto é o que o professor, principalmente aquele que trabalha com os pequenininhos, deve saber. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou brincando, olhos, orelhas, boca e nariz, que não vou cantar porque todo mundo conhece, mas vocês já brincaram em tocar no olho do outro, no nariz do outro? Então, uma brincadeira como essa, que aí os maiorzinhos, né, já com seus 5 aninhos, eles têm que deter esse conhecimento de toda essa parte que ele já veio aprendendo, que é o seu esquema. Ele tem que saber, ele tem que conhecer cílio, ele tem que conhecer sobrancelha, Cotovelo. Que são os cotovelo, joelho, tornozelo. Tornozelo é algo que poucos conhecem. Então, a gente também tem que ter essa percepção em cima daquilo que a gente está ensinando, o porquê que eu estou ensinando. Porque tudo que nós estamos falando aqui agora vai me levar para a pega do lápis e para eu ler e para eu escrever. Mas está tão distante, mas faz a diferença. Então, isso é muito importante a gente reconhecer. A diferença de uma criança que foi, desde neném, estimulada de uma forma correta, boa, positiva, tá? Aquele que não houve estímulo. Aprender, todos vão aprender. Sim. Só que uns vão aprender mais devagar e outros mais rápido, uns vão ser muito mais criativos, de acordo com as coisas que você vai oferecendo para ele. Então, os estímulos, eles são importantes para as conexões neurológicas se acontecerem de uma maneira mais ligeira. Ele deixa arquivado e, na hora que ele precisa, está lá colocado. Esse é o principal. Eu creio, vamos para adiante? Tem a questão da discriminação visual, tem a questão quando faz aqueles pontilhados e as minhoquinhas, a visomotora fina, mas se ele tem que vivenciar primeiro com o corpo, o que eu digo sempre, Vânia, nós aprendemos com o corpo, é o corpo que entra em ação para a aprendizagem. Por isso, tudo que for da vida dele é um livrinho que pode ser construído sobre ele mesmo, o que ele gosta, o que ele sente, o que ele cheira, o que ele mais curte, a cor predileta, a música, para esse autoconhecimento, para ele voltar-se para si mesmo, né? Sim, sim. Ser altamente egocêntrica, que nós sabemos que sim, mas as letras, eu costumo dizer, as letras são formas. Sim. O A é forma, o B são formas. Então, trabalhar isso no corpo, fazendo movimentos, o que é um círculo, o que é um triângulo, com o corpo, né, Vânia? Eu acho que isso também, de certa forma, colabora, né? Nossa, sem dúvida. Eu acho que esse já esteve aqui várias vezes, né, Vitor da Fonseca? Para mim, ele é o psicomotricista de tirar o chapéu. Assim, e olha, ele é da educação física também, tá? Ele é fantástico, eu também adoro. As pesquisas. Ele é de Portugal, aqui, ó, pro Alberto, seu parceiro, Alberto. E é muito interessante, né, como ele fala, integração superior da motricidade, produto de uma relação entre indivíduo e meio. Então, aí cabe um exemplo que eu sempre brinco, né, voltando um pouco ao que a Celinha falou, é assim, se eu não usar meu corpo, tem uma festa maravilhosa, eu vou só com o pensamento para a festa? Se eu não levar meu corpo, como é que eu posso usufruir dessa festa e saber que a festa foi legal? Exatamente. Não é? Então, é isso. E a relação entre os indivíduos com o meio, que é o que eu falei, eu, você e o espaço, que a gente tem que ir colocando dentro de todo esse processo, não é? A consciência se forma e se materializa com o movimento.
com o movimento. Então, aí a gente já tem que compreender que se eu fico parada, quieta, imóvel, tem coisas se mexendo dentro de mim. O tempo todo. Coisa linda, né? Sim, e eu não preciso ficar mandando, bate coração, agora é a tua vez, estômago, funciona. Estômago, vamos. Ih, para de funcionar, que agora é a vez. Não dá, tudo vai acontecendo. E a gente tem que ir entendendo que isso tudo tem que ser feito da melhor forma possível. E quando eu reconheço isso, principalmente quanto educador, no meu aluno, é muito mais fácil de eu conseguir trabalhar com ele e entender porque naquele momento ele não está aprendendo. O afetivo está nesse meio. Porque se eu não tenho... Está tudo lindo, maravilhoso, a criança está ótima, ela tem 5 anos, nasceu o irmãozinho. Para quem vai as intenções? As atenções, quer dizer, para o irmãozinho. Esse de 5 ficou... Ele já é grande, né? Tem 5. Ele é criança. Ele só tem 5. Então, é quando ele começa a trazer o problema, a escola leva para o pai, mas meu filho não é assim. Bom, ele não era até o seu outro filho nascer. Agora ele é. Então, é onde a gente tem que ter critério. Vamos para mais alguns exemplos? Vamos. O nosso corpo, Vânia, ele é tão potente, tão poderoso e tão autêntico. Eu disse, o corpo é autêntico. Sim. Ele reage diante das emoções primárias, né? Uma Sim. raiva, ele reage. Sim. Também reage às secundárias, ele tem um mecanismo inteiro que diz, ó, ela tá feliz de fato, ele está feliz de fato. E eu sinto, eu me recordo muito do tempo que ministrava as aulas, né, na escola da prefeitura aqui em São Paulo, e que tinha meninos que, quando estavam sofrendo, bastasse que eu apurasse o meu olhar de professora, Vânia, para ler aquele corpo. Tinha meninos que apanhavam, tinha meninos que os pais tratavam. Então, eu olhava para aquilo. Isso eu aprendi com o tempo, não nasci sabendo, não. Sim. Foi a duras penas, minha amiga, que eu aprendi. Sim. Você olha para a criança e esse corpinho está falando se ele está feliz, se ele está alegre, se ele está com problema, se ele está... Então, essa atenção ao corpo, desde o berçário, por isso que é muito importante também, né, Vânia? Sim, sempre. E por isso também, Célia, que é muito importante o educador se conter, se controlar. Ele tem que ter essa tonicidade muito equilibrada, porque você não tem só o tônus muscular, você tem tônus emocional também. Sim. E esse tônus emocional, se ele não estiver em equilíbrio, como que eu vou equilibrar minha sala? Sim, perfeito. E se eu tenho essa tonicidade trabalhada dentro de mim, reconhecida por mim, eu entro na sala de aula e vejo o que você está contando agora. Esse menino apanhou, esse menino está com fome, esse menino está com sono, e assim a coisa vai acontecendo. Então, o tônus, que é também um mote de estudo da psicomotricidade, ele fica ligado o tempo inteiro, e a gente tem que ter bem claro o quanto a gente consegue trabalhá-lo dentro da gente e no outro. Isso é importante. Vamos para algumas outras brincadeiras. Vamos lá, vamos ver o que vem aí. Olha só. O pula-corda, tá? É simples brincadeira de pular corda. Posso pular corda sozinha, posso pular corda com outros. O estímulo de pular corda já é um material diferente, então isso já traz para mim uma satisfação. Por isso que a criançada gosta de ir para o pátio, gosta de ir para a educação física, porque ela tem estímulo diferenciado. E aí, eu não disse que tudo eu ia levar para a gente chegar na alfabetização e para a gente conseguir pegar o lápis, ler e escrever? Muito bem. Quando eu passo a corda por baixo dos meus pés, eu estou escrevendo na linha de baixo. Quando eu passo a corda na parte de cima, eu estou escrevendo na linha de cima. Então, quando eu faço um L, eu levo
o meu lápis até a linha de cima. Quando eu faço um G, eu trago a barriguinha do G para a linha de baixo. Então, se eu consigo, pequenininha, pular a corda, entender o que é embaixo, entender o que é em cima e conseguir fazer esse processo, o meu cérebro registra essa movimentação e eu consigo transferir essa movimentação para o caderno, para a minha escrita. Então, isso é muito importante. Aí, quando eu pulo com os outros, entra a parte da tonicidade, porque ele tem que bater a corda de tal forma firme para que eu consiga saltar a corda no meu tempo, na batida dele. Tá. Olha isso. Então, é muita coisa envolvida que eu vou realizando aqui na minha cabeça. E são mínimos cálculos matemáticos que vão acontecendo sem eu pegar o lápis e o papel e fazer continha. Sim. Porque eu tenho que entrar na corda quando ela estiver em cima. Porque quando ela passar embaixo de mim, eu tenho que saltar. Então, que tempo que eu tenho que entrar quando dois batem a corda para mim, para que a corda não pegue na minha cabeça e para que ela não me dê rasteira. Então, isso são cálculos matemáticos que a gente faz no nosso cérebro que vão sendo aprendidos com a prática, com o motor. Então, o que o meu corpo vai fazendo, eu vou conseguindo levar para diante para me tornar autônomo e produtivo. Eu acho que essa é o principal querer de um professor para o aluno. Eu tenho que torná-lo autônomo e produtivo. Tem mais brincadeira aí? Vamos ver. Vânia, com que idade uma criança começa a pular corda? É uma curiosidade minha. Sim, saltar para cima, a criança já tem assim uma consciência corporal melhor pós 4 anos, tá? Depois 4, 5 anos, tá? Existe 5 passos para a gente conseguir entender como é o desenvolvimento no primeiro ano de vida. Tá. A primeira coisa que a criança faz, ela rola. Tá. Então, vamos idealizar um recém-nascido. Ele rola. A segunda coisa, ele se arrasta. É aquela famosa história que eu vou trocar a fralda, cadê o neném, né? Se eu não ficar ligada com o neném, ele já não está mais ali. Então, ele rola. Sumiu! Exatamente. Aí, a terceira, ele tem que sentar. Todas essas fases são importantes para ele chegar no lápis e papel, no caderno e na alfabetização. Ele sentou, ele começa a procurar as coisas, porque ele está com a mãozinha livre, ele vai buscar as coisas. Então, é quando você começa a colocar a bola mais longe, né? Ele quer o carrinho, você coloca o carrinho mais longe. Aí ele vai para um lado, ele cai, ele vai para o outro, ele cai, mas ele está achando o ponto de equilíbrio que ele precisa para ele se manter ereto. Quarto ponto é a gente engatinhar. O engatinhar é muito, muito, muito importante para que eu escreva, porque o processo do engatinhar é exatamente o que eu preciso para escrever. Então, ir para cima e para baixo com o pé, e a gente leva o joelho junto quando está engatinhando. Ah, mas o meu filho nunca engatinhou, ele já foi... Ele queimou etapa. Ele queimou etapa. Então, a gente pode, quando maiorzinho, oferecer atividades lúdicas que levem a ele fazer a quadrupedia, que isso é muito importante. Então, tudo o que a gente oferece para a criança sempre será aproveitado no seu cérebro para ele se virar melhor, entendeu? Para ele resolver os problemas que acontecem com ele. Então, é por aí que a gente tem que buscar alguma coisa. Vamos para outro? Vamos ver o que tem aí. A bola. Gente, a bola com as mãos. Eu dou e eu recebo. É muito difícil. É muito difícil.
mas não é impossível. Eu dou e recebo. Então, olha só, eu já estou trabalhando outras questões com essa criança, porque a criança pequena, até os seus 6, 7, até 8 anos, a bola é minha, eu fico com ela aqui. Ela é egoísta, ela é egocêntrica. Então, você fazer a criança arremessar a bola, você já está ajudando essa criança a compartilhar, a interagir, a se unir com o outro. E isso é muito importante, porque quando eu ofereço, eu recebo. Eu tenho que ter esse instinto dentro de mim, com a mão e com o pé. Os pés também fazem esse mesmo trabalho, porque, infelizmente, tem muita gente grande que, quando começa a chutar bola com o pequenininho, ele faz questão de impedir que o pequenininho pegue a bola, né? Então vai driblando e não vai permitir. Gente, não é assim, deixa ele pegar a bola, deixa ele se sentir capaz de pegar a bola. Isso é o mais importante, porque quando ele fica só perdendo, ele perde também o estímulo positivo. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. É a primeira frase. Fala, querida. Essas brincadeiras todas, eu acho super importante que sempre haja um registro. Sim. Mesmo que esteja na garatuja, na garatuja circular, vamos desenhar tudo aquilo que nós brincamos, e vai compondo essa história, né? Sim. A minha preocupação é com crianças presas em apartamentos e as crianças presas nas salas de aula. Eu estive pensando outro dia, pensando nas escolas. Eu digo, meu Deus, parece um santuário? Não. Parece um parque? Não. Parece uma prisão? Eu não sei o que parece a escola. Eu tenho pensado muito sobre isso. Para mim, a escola não precisava nem ter salas, ela precisaria estar ao ar livre, sabe? Eu daria um nome, eu daria um nome de centro de convivência. Centro de convivência. Fechou. Quem sabe um dia o sistema muda, né, Vânia? Sim, a gente a ideia é essa. Da vida, né? Meu Deus. Quando eu terminei, quando eu me aposentei na prefeitura, eu fui trabalhar na faculdade e eu dava aula na faculdade de pedagogia, numa disciplina com o nome de Fundamentos Metodológicos da Educação Física. E na mesma faculdade tinha formação em Educação Física. Então, eu comecei a pensar, quando eu fui fazer o currículo, né, para poder... O currículo não... quando eu fui montar o curso para poder oferecer, né, o semestre para os alunos, a grade, exato. Eu falei assim, se eles quisessem saber sobre educação física, ele faria a faculdade de educação física. Sim. Mas você está fazendo pedagogia. Então, o que ele tem que saber da educação física? A história da educação física? Para que serve a história da educação física para ele? Google, fala na hora. Na hora. E aí eu comecei a pensar, conclusão, eu comecei a colocar a psicomotricidade dentro desse processo. Eu fundamentei a educação física, lógico, evidente, mesmo porque o professor de ensino fundamental 1, ele precisa de ter o conhecimento da educação física para saber o que ele tem que fazer com os alunos quando o professor especialista não está. Então, eu fundamentei. Mas quando você coloca essas brincadeiras no meio disso tudo, eles vão começar a perceber que é muito mais do que simplesmente aquela sala de aula. E aí, o que eu fazia, Celinha? Eu tirava todas as carteiras de meio da sala, eram 50, 60 alunos do nível superior. Delícia! Bom, me chamaram a atenção inúmeras vezes, e eu escutava a bronca, mas na semana seguinte eu fazia de novo, entendeu? Por quê? Porque o aluno chegava para mim e dizia assim, mas professora, você não vai fazer aquilo que você fez a semana passada? Você não vai oferecer uma atividade? Eu tive aluna que chegasse para mim e dizia assim, Vânia, eu só venho na aula de quinta-feira porque a preparatória para mim é sexta-feira, que na sexta-feira eu pego alunos que são... os que têm problema, né? Os que têm dificuldade de aprendizagem, e aí eu fico com a sala deles e eu vou dando as suas brincadeiras para eles, eles adoram, e eu consegui que eles se comportassem.
Então, olha só, por que que a escola, a faculdade, a formação do educador não faz isso? Devia ser obrigatório ter o conhecimento desse trajeto todo que o corpo da gente faz e a necessidade do brincar e da brincadeira. Entendeu? Que é o que tem no nosso livro Criança de 6 anos, que o CIESP lembra quando promoveu e tudo mais, todos nós escrevemos. E é isso que tem que ser visto. O bambolê é outra coisa que faz muito, 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 muito. É em cima, é embaixo, é dentro, é fora. Eu passo por dentro, ele passa por cima de mim. Eu consigo pular para fora, eu consigo pular para dentro, eu consigo trabalhar com as mãos, eu consigo rodar ele no meu corpo, então ele faz parte integrante da minha pessoa. E tudo isso que eu vou explorando com um bambolê vai melhorando cada vez mais o meu conhecimento corporal, a minha autonomia, e eu vou conseguindo, quanto maior, ter as minhas atividades da vida diária prontas. Não vou precisar que me calcem a meia, que me calcem o sapato, que me vistam a calça. Não, eu sou capaz de fazer. E isso vai levando para o moleque mais velho toda essa conotação, a ordem. Todo jogo tem regra. A ordem é muito importante. Quando a gente consegue fazê-los compreender que ele tem que ter ordem nas coisas dele, ele leva isso para o resto da vida. E aí é onde ele vai aprender isso? Na primeira infância, até chegar a seus 10, 12 anos, porque a alfabetização também tem esse tempo para ser realizada. Ela, neurologicamente falando, a criança não está pronta para aprender a ler e escrever com 6, 7 anos, que é o que a maioria dos pais, infelizmente, querem que aconteça. Não, ele tem até uns 10 para estar aprendendo a ler e escrever. É muito mais importante ele saber dançar, porque daí ele se reconhece no espaço, do que ele saber ler e escrever. Mas, infelizmente, não é o que a sociedade pensa. Eu creio que qualquer objeto, seja o bambolê, a corda, a caixa de papelão, a bola, né, Vânia? Sim. Eles são instrumentos que promovem a união, a interação, pelo que você está dizendo. Sim, a inclusão. A inclusão e também aprendizagem, inclusive matemática, porque quando eu digo, peguem o bambolê rosa, ele vai lá, discrimina visualmente, traz, pode formar 2 turmas. Agora eu quero que vocês tragam o bambolê azul. Então, vão discriminando visualmente, vão classificando, porque é um critério interior, vão seriando, colocando do maior para o menor. Então, na verdade, o brinquedo talvez seja o maior ou melhor material didático, junto com o corpo. Sim. É porque o corpo você não pode deixar em casa, você tem que levá-lo. O corpo tem que dar junto. Isso é inerente, né, Vânia? Sim. Falar um pouquinho de Luria, eu gosto muito da forma como ele dividiu o nosso cérebro, né? Ele estabelece 3 áreas cerebrais que elas atuam conjuntamente, que foi a brincadeira que eu fiz, né? Bate o coração, agora é tua hora, tal. Mas, embora a gente tenha tudo isso compartimentado, e quando a gente estuda tudo isso separadamente, ela funciona num sistema dinâmico e integrado. Tá? Então, Luria, ele foi um dos grandes pesquisadores dentro da neuropsicologia, aonde ele conseguiu mostrar em que local do nosso cérebro as coisas são registradas. Que se a gente for comparar com o computador, exatamente aí. Se a gente for comparar com o computador, é como se você tivesse... Por exemplo, o que nós estamos vendo agora, esses slides todos, ele está num arquivo, que daqui a pouco a gente fecha. Se daqui a 10 anos você quiser
saber o que você vai chamar, olha, tive interação, psicomotricidade, pá. Você chegou no computador e achou. O nosso cérebro, ele funciona da mesma forma. Então, essa parte aqui atrás, que está sendo apontada agora, que Lúria chamou de primeira unidade neurofuncional, ela é como se ela fosse um porteiro. Ela nos equilibra, ela controla o tônus da gente e ele está sempre vigiando. Ele está sempre vigiando porque você recebe estímulos e quando você recebe os estímulos, entra a segunda unidade, que vai aparecer agora. Nessa segunda unidade, a gente recebe as informações pelos nossos canais visual, sinestésico, olfativo, auditivo, gustativo, enfim, você recebeu o estímulo de alguma forma, ele veio aqui nessa segunda região, que vai de orelha a orelha, aqui. Ó, a primeira eu coloquei aqui atrás, tá? A segunda é de orelha a orelha, ok? Ela fica aqui armazenada, ok? Então, você recebeu os estímulos que você recebe desde pequenininho até sempre, até a morte, ele vai armazenar nesse lugar. Se ele já tem, ele vem e realiza. Se não tem, ele vai ser armazenado nessa região. Então, ele entra aqui por trás, por essa primeira unidade, ele se aloja nesta segunda unidade, porque aqui a gente tem o responsável pela nossa fala, pela nossa visão, tudo fica nessa região. Nós não estamos aqui para dar aula de neurologia, mas para entender o que acontece na nossa cabeça quando a gente consegue perceber as coisas armazenadas. E aí vem a terceira unidade, que é a nossa parte frontal, que é exatamente o que nos diferencia de todos os animais mamíferos do nosso globo terrestre, porque hoje a gente tem que falar assim, né? Que a gente não sabe o que tem, se tem ou se não tem outras coisas, mas vamos falar... Exato, vamos falar de globo terrestre. Aqui na frente, a gente tem aonde acontece todas essas nossas programações. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, primeiro eu tenho que saber. Aí eu tenho que querer. O querer me leva a saber, e o saber me leva a querer. Eu juntei isso, olha que nós estamos voltando no primeiro slide. Sim. Eu juntei isso, a gente consegue movimentar. É escrever, é ler, é cozinhar, é tomar banho, é jogar cartas, enfim, dirigir. Tudo aquilo que você tem por fazer, você organiza aqui. Se eu detenho o conhecimento que ficou aqui, ele vem para cá e eu realizo. Eu dou sempre um exemplo bem bobinho. Quem nunca trocou lâmpada? Acho que todos nós já trocamos uma lâmpada. Aí, se for de um abajur, é fácil, né? Eu estou com ele aqui, eu troco ele aqui embaixo, está tudo certo, tudo lá. Agora, se for no teto, a primeira coisa eu tenho que ver se eu sou capaz de chegar lá. E o que eu faço? Eu levanto o braço. Quem me mandou levantar o braço? Eu sei fazer, mas o meu braço não chegou lá. Então, o que eu preciso fazer? Aí vem a minha inteligência, né? O meu córtex frontal, o que é que ele faz? Eu posso pegar uma mesa, colocar em cima uma cadeira, colocar uma pilha de livros, posso subir e pegar. Aí eu caio. Isso. Mas eu sou inteligente. Então, eu vou pegar uma escada que me deixa seguro para chegar lá e trocar a lâmpada. Eu chamo então, eu chamo seguro, né? Seguro, minha cá, trocar. Mas ele teve que fazer todo esse procedimento para que isso acontecesse. Verdade. Não é verdade? Então, é muito legal a gente pensar por todos esses caminhos, entendeu? E aí a gente passa para algumas atividades melhor elaboradas. Vamos ver o que vem em seguida? Aí, ó. Ele já...
deteve o conhecimento, ele já ficou armazenado, ele já começa a fazer experiência. Ou, muitas vezes, ele viu alguém fazer. Sim, a gente aprende por imitação também, né, Vânia? E o cérebro registra por repetição. Exatamente. Então, essa é uma frase belíssima, entendeu? O ser humano aprende por imitação e o cérebro registra por repetição. Perfeito. Então, isso é o principal, entendeu? Então, aqui não tem nem muito o que a gente falar, é colocar uma série de possibilidades para a criança e ela aí consegue se virar, né? Percebe que ela está sentada sobre os calcanhares, ela está sentada numa outra postura. Então, ela vai buscando possibilidades para ela resolver o problema que foi posto na frente dela. O que mais temos aí? Olha só. Essa agora, com a pontinha no dedo, né, já está levando a meu objetivo maior, que é a pega do lápis. Nós não estamos falando de escola? Nós não estamos falando de como que a criança tem que chegar lá? Então, veja, ela já conheceu o corpo dela, ela já nomeou o corpo dela, ela já sabe no corpo do outro, ela já consegue interagir no espaço, ela já recebe, ela já dá, ela já consegue fazer tudo isso, então agora ela começa a trabalhar com as coisas miudinhas, pequenininhas. Então, diferentes tamanhos de pregadores. Olha que ela está com cores, então eu já estou dando outro estímulo para ela. O menininho está colocando dentro do outro vasilhame, está enroscando a tampinha, está fazendo todas essas coisas. Então, isso é muito importante, a gente ir mostrando para a criança, porque o movimento de pinça, ele é o único movimento que só nós, raça humana, possuímos. Não existe nenhum outro animal mamífero que ele faça esse movimento. Ah, mas tem o macaco pega. O macaco pega no lápis assim, ó. Sim. Ele não pega no lápis como deve ser pego, ele não tem esta habilidade do movimento de pinça, que é o que nos faz escrever. Por esse muitas pessoas dizem, Vânia, que por termos esse movimento exclusivo de pinça, que nós nascemos para arrancar os nossos legumes, né? Os nossos... Puxar e se alimentar, não para matar o animal e para comer. Gente, tem uma secretária aqui passando atrás de mim com um pano na cabeça. Eu trouxe minha ajudante aqui, a minha assessora do lar, a coisa mais linda do mundo. Então, por termos esse movimento de pinça, deveríamos não comer carne, né? Os vegetarianos, veganos que falam isso. Só que eu já consegui entrar nesse rol, já não como mais carne, já estou de boa nesse pedaço. É mesmo? Já. Não foi fácil, porque a gente nasce dizendo que só a carne é que te faz crescer, né? Sim, na verdade, você pensa que você está matando alguma coisa para poder ficar dentro do seu estômago putrefando, né? Então, é complicado. O que mais a gente tem aqui? Vamos ver se tem mais exemplos. Esse nível de desenvolvimento espiritual ainda não alcancei. Mas, assim, o que eu mais como é fruta e legume. Muita. Mas uma carninha, de vez em quando, um peixe, eu gosto. E ainda não alcancei esse estágio. Olha só, ele está rasgando, olha, tá vendo? É outra condição também da gente melhorar com a nossa pinça. Ele está segurando já o lápis para colocá-lo em... É caixinha de sorvete, né? O que eu posso identificar, me parece isso, que foi cortado... De sorvete, de ovos. De ovos, não é? Que foi cortado o fundilho para que ele pudesse enfiar o lápis. Então, e isso é já um trabalho de coordenação e de controle tônico. Esse controle tônico é importante para quem alfabetiza, porque é aquela história que o menino segura o lápis tão duro, que ele fura o caderno. Sim. Isso é controle tônico.
E como que ele vai melhorar isso? Jogando bolinha de meia no cesto. Entendeu? Você põe um cesto longe, faz uma bolinha de meia, e ele tem que acertar com a bolinha dentro daquele cesto. Quer dizer, são coisas que você tem dentro da sala de aula. Dá para fazer. Né? Então, é muito simples a gente conseguir levar a criança a ter vontade de fazer alguma coisa. Só que dá trabalho, né? E o professor precisa, com toda certeza, estar com essa predisposição, né? O que mais que a gente tem aí? Sabe o que eu creio, Vânia? Que os professores sempre estão disponíveis. Nós, assim, que trabalhamos com a educação, veja, nós estamos no final do mês, na última semana de recesso ou de férias, Sim. e nós temos pessoas encantadoras aqui, né? Então, a nossa bandeira é sempre um viva e um salve para os professores desse país. Sem dúvida. E eu queria muito, parece que aqui deu um probleminha, não, deu para passar. Eu queria muito que você dissesse sobre o uso do celular, sobre a postura e sobre como, nem sei se está na sua pauta, mas assim, é uma curiosidade muito grande minha. Por exemplo, esses 2 meses que eu fiquei dentro de casa todo o tempo, dando banho, trocando fralda, cuidando da minha menina, né? E tudo isso, eu estou com uma dor na lombar, por exemplo, talvez até o nervo ciático, eu não estou nem conseguindo andar, mas eu sei que eu tenho que melhorar. Hoje eu fiz um exercício, faço yoga também, né? Esse nível de espiritualidade eu já alcancei. Eu faço yoga para entrar em sintonia comigo. Eu quero que você consiga chegar um pouco. O que fazer com o jovem, sabe? Sim. O que fazer com eles? Porque eles não conseguem aprender sentados. Sabe? Então, eu quero que você dê uma chegada Deixa eu ver a hora. Volta aí. Tá bom, a gente tem 18 minutos. Vamos lá. Celinha, eu acho que o que a gente consegue com criança é sempre na base dos combinados. Tá. Né? Quando a gente consegue traçar combinados, a gente é capaz de desenvolver alguma coisa mais satisfatória. Infelizmente, a gente tem muito o contrato do não. Não pula, não joga, não faça, não corra, não, 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 não. E esse não é um sim para a minha cabeça, principalmente para criança. Entendeu? Então, vamos fazer combinado. Eu acho que... E, olha, eu fazia combinado, eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, em periferia, onde tinha um nível de bandidagem bastante grande, e a quadra, para eles, na escola, é algo como se fosse o clube. Então, a molecada do entorno, que usava droga, fumava maconha, tal, não sei o quê, eles queriam jogar bola na quadra. E eu tinha um combinado com eles. A primeira coisa que eu fiz foi dar a mão para cumprimentá-los. Eles acharam assim o fim do mundo. Quer dizer, dar a mão já é um sinal de afeto. E eu não dei a mão para pôr a mão dele para trás e prender com a algema. Eu dei a mão para falar bom dia. Quando eu estendi a mão, ele ficou olhando, eles, né, eram vários. Meu carro nunca teve problema, meu carro sempre foi muito bem cuidado, porque você faz combinado. Eu digo assim, olha, esse espaço é o espaço do meu trabalho e é onde eu ganho meu dinheiro, e eu tenho que dar satisfação para o meu diretor. Então, você deixa eu trabalhar, que eu saio 5 minutos antes e entro na próxima aula 5 minutos depois, e você tem 10 minutos para ficar brincando. Então, eu fazia um combinado. E esses combinados, eles servem dentro de casa. Hoje, infelizmente, o professor perdeu a autoridade que ele possui. O professor, ele é autoridade. A gente tem que ter isso muito claro. Autoridade é diferente de autoritário. Sim. Ser autoritário, eu mando e você me obedece. Isso é autoritário. Agora, autoridade, não. Você porque na sala de aula, naquele momento,
você é o principal, você é a estrela, você é o artista. Então, vamos fazer combinado. Vocês querem jogar bola? Queremos. Mas antes a gente vai fazer 5 minutos de corrida e depois a gente vai fazer 3 exercícios e depois que todo mundo fizer os exercícios, a gente joga a bola. E você cumpre. Sim. Então, quando a gente entra nessa ideia de combinado, é bem mais fácil. O celular hoje, ele traz assim uma competição muito grande, muito maior do que a Xuxa fazia alguns anos atrás, né? Que a gente perdia para a Xuxa, que ela oferecia tanta coisa e a gente tinha que se virar nos 30 para conseguir ter a atenção das crianças, entendeu? Mas a gente não pode perder a autoridade. E isso você detém com o conhecimento, Celinha. Sim. Quando você tem conhecimento, você consegue. Na quadra, a gente é muito mais devassada do que uma sala de aula. Na quadra, você tem muito mais interferência externa do que numa sala de aula. Eu pegava criança fumando, criança de 10, 12 anos fumando, e eu não achava ruim com ela fumar. Então, elas olhavam para a minha cara com aquele narizinho em pé e diziam, você não vai brigar comigo? Não, eu não vou brigar com você, mas eu estou fumando. Eu falei, você não precisa me dizer que você está fumando, eu estou vendo. Estou vendo. Mas e aí? Bom, e aí que isso é um problema seu. Eu não quero para mim. Você pensa que você vai crescer, vai ficar melhor. Aí você começa a descrever tudo aquilo que o cigarro lhe proporciona. E aí a criança olha para você, sem falar nada, ela joga o cigarro fora. E você não brigou com ela. E o telefone é a mesma coisa. Então, sim, vamos conseguir fazer alguma coisa de bom? O celular é possível, ele é bom, sim, mas a gente tem que saber brincar com ele. A gente tem que saber o que fazer. As regras, né? Exatamente, combinados, entendeu? E quando a gente fala regra, é sempre a regra do não. Não pode, não pode, não pode, não pode. A regra pode ser combinada. Aliás, deixa eu dar uma abertura aqui. No dia 1º de agosto, segunda-feira, Vânia, junto com Samanta Oliveira, o Renato Casagrande, eu creio que estará junto, ele está no post. O Renato, lá do Instituto Casagrande, está conosco, um programa chamado Dia a Dia, onde a gente vai tratar da rotina. Segunda-feira agora. E já tratamos também dos limites, né? Isso que você está falando é muito interessante. O que eu quero saber mesmo é: psicomotricidade é para todas as idades? Sim, a gente tem a gerontopsicomotricidade. Tá, não é só para bebês, então. Não. Que foi o que eu te falei. A gente se fixa na criança, porque é na criança que a gente vai preparar o adulto de amanhã, tá? Sim. Agora, se eu pegar no ginásio, né? No ginásio eu peguei longe, né? Nossa, cheirou bolor, hein? Ó, bolor. Não contei que eu tenho mais de 70, quase 70. Quando a gente consegue perceber numa criança já de nível fundamental 2 que ela traz problema, se você consegue, com as mesmas brincadeiras e com os mesmos jogos, na base dos desafios, fazer com que ele realmente consiga se modificar. A gente tem inúmeros filmes da mídia mesmo que a gente consegue perceber o quanto que o adolescente modifica quando você oferece para ele uma atividade de corpo, uma atividade corporal. O que você precisa é acertar qual é a atividade corporal que aquela criança necessita naquele momento. Então, tem judô, tem karatê, tem dança de salão, tem hip hop, tem músicas. As músicas fazem assim, milagres, entendeu? E a gente tem que ir percebendo tudo isso. Eu tive um aluno de seus 16 anos que ninguém queria, ele estava na época de multirrepetência, né? Ele tinha 14, mais ou menos, era um molecão enorme, e o professor punha ele para fora da sala de aula, e para onde ele ia? Para a quadra.
Aí, um dia, eu comecei a conversar, comecei a perguntar o que era, o que não era, e eu descobri que ele realmente era mais atrasado do que os demais, né? Mas ele tocava violão. E eu pedi para ele levar o violão. Ele falou assim, mas não vão me deixar entrar. Eu falei, eu vou te esperar na porta e eu vou entrar com o violão junto com você. E ele entrou, e a quadra é afastada, então a gente não incomoda, na sala de aula é um pouquinho mais complicado você fazer isso. Mas eu levei na quadra, eu falei, você toca para mim? Ele falou, como? Não, toca para mim, eu não sei tocar. Aí ele ficou pasmo que eu não sabia tocar. Uma mulher velha não sabe tocar? Não, eu não sei. Existe atraso, né? Existe um outro tempo. Cada um é único, né, Vânia? Lógico. E quando ele começou a tocar, você não faz ideia da felicidade desse menino. A escola entendeu que ele tinha que ir para o EJA, né, que é o que faz o estudo de educação de adulto. Passaram o menino para a noite, e o menino foi embora, foi em frente, fez até o final, se formou na época, 8ª série, né, hoje 9º ano. E isso acontece. Isso acontece, é só você dar oportunidade. É só você dar oportunidade e conseguir enxergar tudo isso. Mas você, professor, tem que ter o seu tônus equilibrado. Se o seu tônus não estiver equilibrado, não adianta. E aí você falou, está com dor no ciático, estou com isso, estou com aquilo. Nós nos machucamos porque nós não aprendemos, quando nós éramos pequenos, uma postura para sentar, uma postura para levantar, uma postura diferenciada para a gente conseguir, na verdade, se mexer como deveríamos, ou como devemos. Exatamente. Né? Acho que de movimento errado, peguei cadeira de roda para pôr a menina. Sim. Eu acho que foi nesse peso Sim. que danou tudo. Por Sim. isso é muito importante a atenção do nosso corpo. Eu fiquei Sim. indignada com essa foto, porque eu achei que o B errado é o certo. Celinha, discordo. A gente vê muita gente pegando lápis errado, e isso traz dor aqui em cima, ó. Tá? Então, se você tem dor de cervical, é porque você segura no lápis assim. Tem gente que segura assim. Tem gente que segura no lápis assim. Acho que está dando para vocês verem, né? Assim. Tá. Tem gente que segura no lápis assim, né? E a maioria das pessoas segura no lápis assim, né? O dedo indicador para cima e o dedo médio fica embaixo. Na verdade, a gente tem que pensar no movimento de pinça. Por isso, o fazer bolinha, o rasgar papel, tudo isso você faz com a pontinha dos dedos. E segurar o lápis assim arredondado é porque eu tenho que escrever assim. O terceiro dedo, ele sustenta, o quarto e o quinto dedo é o apoio do caderno. Então, eu preciso dos 5 dedos para escrever. Postura para sentar, os 2 pés no chão. Então, se a criança é pequenininha, você tem que pôr um calço embaixo, entendeu? Colocar a mão dele na frente, porque uma mão é de apoio e a outra mão é dominante. E aí, vamos lá, né? O que é interação? É tudo isso que a gente fez. Não há a menor sombra de dúvida, né? A gente só chega... Pode dar outro clique, que vai chegar aqui a nossa frasezinha, que a gente só consegue alguma coisa com boas ideias e a interação acontece, não é? Então, ele não alcançava para pegar a bola, a fruta, seja lá o que for lá em cima, mas a minha inteligência, junto com os demais, me incluiu nesse processo, a interação aconteceu e eu consegui fazer alguma coisa. Então, o que é a interação, né? Ela instiga mentes inquietas, aciona emoções, desperta ideias adormecidas, esquecidas. Ela cria essa sinergia, né? Trazendo bons resultados e gera valor aos envolvidos e traz solução, né? Das mais diversas possíveis. Quem que ensinou o moleque a fazer isso? Acho que o próximo slide é um pouco maior. Dá para vê-lo? São faltando 5 minutos.
Quem quer participar do curso da Vânia Cavallari, será no dia 27, né, Vânia? De agosto. É o último sábado de agosto, de manhã. Isso. Presencial no CIESP. Pronto. As 3 primeiras pessoas que ligarem, Isabel, coloca o fone de vocês. As 3 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar o curso de Vânia, que ela vai detalhar. Eu acho que esse não vai dar tempo, você ensina no curso. No curso, pode deixar. É um trabalho de vogais muito fantástico. Se quiser falar bem rapidinho, Vânia. Sim, é uma forma diferenciada de você entrar na alfabetização, entendeu? Ao invés de ficar naquela história do A, E, O, U, de qualquer forma, a gente vai trabalhando com o corpo, divide grupos com as vogais do nome, já está colocando o nome da criança no meio, então eu vou descobrir que o meu nome tem A, o teu nome tem E, o outro nome tem I, e assim a gente vai interagindo entre todos, e daí a gente vai fazendo movimentos em cima dessa brincadeira que nos leva à alfabetização. Você vai trabalhar ao vivo, Vânia? Sim. Vai ser presencial? Sim. Mas vai ser online também? Eu perguntei isso para a Isa hoje, ela disse que normalmente não é. É só presencial. Então, só quem é de São Paulo... Não, pode passar um fim de semana também, não tem problema. Porque eu não sou de São Paulo, eu sou de Santos. Você está aqui perto de mim, hein? Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que vocês podem seguir Vânia no Instagram, podem mandar e-mail para a Vânia. Quero que você faça suas considerações finais e conclua a importância, por que a psicomotricidade é inclusiva, por que ela é importante, e este é o curso da Vânia, ao vivo, e super a cores, em São Paulo, lá no prédio do CIESP. Então, aqui tem outras referências de Vânia, de escritura de Vânia. Esse livro eu estou com ela, na Criança de 6 anos, Reflexões e Práticas. Eu tenho 2 capítulos, Vânia também. Então, participem, olhe as redes sociais desta garota e você tem a palavra final do dia de hoje. Já sabendo, Vânia, que para mim é motivo de orgulho, é uma honra fazer esse programa desse CIESP que tanto nos acolhe, que é a nossa casa, da família CIESP, dessas queridas pessoas, da Isabel, da Juliana, do Elielson, dessa intérprete maravilhosa, poderosa. Obrigada, Cacá. Pessoas lindas que estão aqui. A fala é sua, o fechamento é seu. E quem quiser participar do curso da Vânia Bel, põe o telefone do CIESP, por favor, porque é presencial. Então, vocês têm que morar perto, vai ser delicioso, né? Dia 27 de agosto. Quem ligar os 3 primeiros já tem um lugar reservado. E se eles não sabem o que é Vânia ao vivo, sai de baixo, sai de perto, sai de cima. Vai preparado, né? Com roupinha que possa sentar no chão. Eu vou de colete. Você amarrasse, então, o tema de hoje, Vânia? Já agradecendo a Deus pela oportunidade, pela presença e pela alegria de estar aqui. Eu é que falo, gratidão sempre a todos os nossos amigos do mundo espiritual que traz para a gente essa força para a gente conseguir caminhar e ir adiante, né? Essa consciência cósmica que a gente tem e que faz com que a gente consiga oferecer alguma coisa do que a gente foi colhendo no nosso processo. Mas eu quero, fechando a psicomotricidade, dizer que todos nós aprendemos, um com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas é possível para todos nós, em qualquer idade. Por isso, insiste. Se não deu desse jeito, vai dar de outro jeito. Não desiste. Porque quando a gente vai insistindo e a gente promover um ambiente que não é para competir, é um ambiente acolhedor,
é um ambiente de aprendizado, de troca, porque muitas vezes eu aprendi com os alunos meus. Sim, Eu também. oferecia as coisas e, de repente, eles me devolviam a coisa da maneira como eles entenderam. Então, eu tinha que pensar, falei, puxa, se ele entendeu assim, é porque eu falei assim. Então, eu tenho que estar muito atenta ao meu tônus de focalizador, de professor, de mentor, seja lá do que for, eu estou de pai e mãe, porque você também é exemplo. Também é exemplo, avô, avó, tio. É muito forte tudo isso. Então, a gente tem que ter isso claro. E não competir. Porque se você faz a coisa na competição, ele não vai. Ele desiste. Então, deixa um ambiente agradável, um ambiente favorável, para que eles realmente consigam compreender que é possível. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer. Um beijo enorme a todos. Obrigada, obrigado. Um Vânia, coração querida, pulsante. um beijo no coração. Obrigada, Cacá, Cacá, linda. pessoas maravilhosas. Olha quem chegou aqui. Quem adivinhar ganha um brinde. Ah, Aqui, ó, chegou sozinho, ó. ele sabe que é o fim, né? Quem sabe, gente? Olha lá, a tia Vânia, sempre bocejando. Um beijo. Gente, feliz retorno às aulas, viu? Que Deus esteja no caminho de vocês, De vocês, protegendo, com certeza. iluminando. Calma. Eu estou levantando a bandeira, viu, Vânia? Da calma. Olhe para o Sim, corpo com calma, brinque com sim, calma, sim. retorne com calma. Não Calma. corra tanto. Sim. Faça de você e do seu dia sempre o maior dia de todos e o melhor de toda a sua vida. Sempre. Um beijo no coração. Minha gratidão, Vânia, querida. Eu que falo. Stefano, te amamos. Um grande beijo. Gente, vamos voltar poderosos. Vamos lá, somos guerreiros. Até a próxima. Tchau, Vânia. Beijo no coração. Obrigada, meus amores, coisas maravilhosas aqui no chat. Celinha ama vocês. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Vaninha. Obrigada, Bel. Tchau, Cacá.